E se eu te contar que tem 5 programações inconscientes que impedem uma pessoa de viver em harmonia, em paz, com um bom nível de inteligência emocional no seu dia a dia? Quais são essas programações e como revertê-las? Vem comigo na reflexão de hoje. Já aconteceu alguma vez de você ficar pé da vida porque alguém te tratou de uma forma injusta? Ou porque as coisas não foram fáceis como você havia imaginado no início? Ou ainda porque as coisas não aconteceram no tempo que você queria? Bom, essas são apenas algumas das programações inconscientes que fazem com que as pessoas criem exigências do tipo, tem que acontecer assim, porque senão eu fico puto. E aí a gente não consegue, sem perceber, ter gestão emocional. Porque na medida que essas exigências vão se fortalecendo no nosso inconsciente, elas vão ganhando um nível de automatismo e simplesmente disparam as emoções, que faz com que a gente perca a capacidade de gerir as emoções quando essas coisas acontecem. Então, aqui nós vamos trabalhar as 5 programações inconscientes que geram um estado, muitas vezes, de irritabilidade, às vezes até de ira. O primeiro é sobre justiça. O segundo é sobre aceitação. O terceiro é sobre facilidade. O quarto é sobre obediência. E o quinto está ligado a tempo. A ideia que tem que acontecer imediatamente quando eu quero. Então vamos entender como é que isso funciona. Lá no início da nossa vida, ainda enquanto crianças, vendo os outros adultos se comportando e também por meio das nossas experiências, nós desenvolvemos muitas vezes 5 exigências irracionais. A primeira delas, as pessoas devem me tratar com justiça. Elas precisam ser justas comigo. Veja que isso é uma exigência que a gente tem interna, que a gente não percebe. E aí quando alguém me trata de uma forma injusta, alguém entra na minha frente numa fila, alguém de repente não me dá o reconhecimento que eu estava esperando, eu fico pé da vida. Por quê? Não me tratou com a justiça que eu estava esperando. E quando a gente usa o verbo fulano tinha que ter me considerado, fulano tinha que ter me respeitado, fulano tinha que ter conversado antes comigo, fulano tinha que ter me ligado, veja, tinha que ter, tem que, significa eu exijo que isso aconteça, porque senão eu fico pé da vida. Então todas as vezes que a gente utiliza tem que, é porque nós temos uma exigência irracional por trás. Eu prefiro que as pessoas me tratem com justiça, é verdade, mas não garante que isso vai acontecer. Se tem uma coisa que vai acontecer com muito mais frequência, as pessoas me tratar de forma injusta, ou seja, diferente daquilo que eu gostaria. E eu preciso aprender a conviver com isso. Enquanto eu tenho essa exigência, sem perceber, eu me coloco num estado de tensão, raiva e ira toda vez que acontece. Segunda, é a questão da aceitação. As pessoas precisam me aceitar, elas precisam gostar de mim, elas precisam aceitar as minhas ideias. Então, quando as pessoas de repente criticam uma ideia que eu dou, quando as pessoas de repente não me convidam para alguma coisa, quando as pessoas às vezes demonstram não gostarem de mim, eu vou ficar abalado emocionalmente. Porque você vê, como que pode? Eu trabalhei tanto nessa ideia, ninguém nem sequer quis ouvir, não quis nem que fosse apresentado, ou apresentei com a maior dedicação. Você vê, ninguém elogiou, ninguém reconheceu o esforço que eu tive. A ideia de que a minha ideia tem que ser aceita, eu tenho que ser aceito, as pessoas precisam gostar de mim, é uma exigência irracional. Porque por mais que eu possa fazer, considerando todo mundo, vai ter quem não goste, vai ter quem vai ser contra, vai ter quem critique, e se eu não aprender a conviver com isso, eu vou viver em estado de frustração. Eu preferiria que as pessoas gostassem de mim, mas eu sei que boa parte não vai gostar e vai criticar o que eu falo, o que eu faço, o jeito como eu faço e que tá tudo bem. Tá tudo bem. Terceira, né? A terceira está ligado à facilidade. É quando eu exijo que as coisas para mim têm que ser fáceis, tem que acontecer com facilidade. Aí, por exemplo, eu estou com um projeto e começa a aparecer um monte de barreira. Pô, esse negócio aqui de novo, isso aqui de novo, então
tem que ser fácil, porque senão eu desisto. Então, algumas pessoas que têm essa exigência lá no fundo, quando a coisa começa a ficar um pouco difícil, elas desistem. Por quê? Porque lá no inconsciente delas é assim, só se for fácil. Se não for fácil, está alguma coisa errada. Então, tem que ser fácil, faz com que eu fique fraco diante das adversidades, diante dos obstáculos que a vida vai impor. Então, eu preferiria que fosse fácil, mas sei que tem coisa que vai ser difícil pra caramba, que me falta preparo, que eu não consigo lidar ainda, que eu vou ter que aprender coisas novas, que eu vou ter que sair da zona de conforto total. Então eu preferiria que as coisas na minha vida acontecessem de uma forma mais fácil, mas sei que muitas coisas não serão assim. Isso me traz mais maturidade. A quarta é a obediência. Tem que ser do meu jeito. Se não for do jeito que eu estou propondo, então para mim não serve. Bom, eu preferiria que as coisas acontecessem sempre do meu jeito, mas ao longo de quase 50 anos eu aprendi que na maior parte das vezes as coisas não acontecem do meu jeito. Então eu tenho que aprender a conviver com isso. Enquanto essa exigência inconsciente estiver habitando em mim, naturalmente toda vez que a coisa não sai do jeito que eu tinha pensado, no tempo que eu tinha pensado, na qualidade que eu tinha pensado, na cor que eu tinha pensado, no horário que eu tinha pensado, eu vou ficar pé da vida e vou ter problema emocional. Então, eu preciso ensinar o meu organismo o seguinte, nem tudo vai sair como eu quero. Não é assim que funciona. O universo não existe para satisfazer os meus desejos. Ele não sai do meu umbigo. Ou seja, então o universo não foi criado para mim. Eu só estou aqui como outros tantos bilhões de seres humanos e zilhões de seres vivos aqui nesse planeta. A quinta é o imediatismo. Tem que ser agora, ou tem que ser no meu tempo, tem que ser quando eu quero. Bom, não é bem assim. Se você já fez reforma alguma vez na sua casa, você já deve ter percebido que quase nada aconteceu no prazo que você queria. O carpinteiro atrasa, o eletricista atrasa, o pintor atrasa, e assim vai, a loja de imóveis atrasa, e tudo que você imaginou que ia acontecer em 60 dias, de repente está em 120 e ainda não está pronto. Essa questão do imediatismo tem que acontecer quando eu quero, só vai gerar sofrimento para mim. É melhor pensar o seguinte, eu gostaria que as coisas acontecessem no prazo que eu estimasse, mas a verdade é que não será assim. Então, se eu vivo a partir dessas exigências, é certeza que eu vou ter dificuldade de fazer gestão emocional. Mas se nos dermos conta dos momentos em que essas exigências estão, essas programações estão sendo acionadas, eu penso, opa, isso aqui é uma exigência irracional. Deixa eu olhar de forma racional para isso. E quando você faz isso, vai perceber que você vai ter gestão emocional. Essas eram as dicas que eu tinha para a reflexão de hoje. Quarta-feira que vem eu te espero aqui com um novo conteúdo. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.